Assista agora Minha Cidade. Olá, gente, um abraço especial, muito obrigado pelo carinho, né? Você que está acompanhando a programação da TV Cidade em Presidente Prudente e na nossa querida cidade de Santo Anastácio. Hoje o nosso convidado é o Dr. Ennio Perrone, médico e também vereador na cidade de Presidente Prudente. E hoje com ele, lógico, nós vamos destacar assuntos importantes dos projetos que estão sendo trabalhados na Câmara Municipal. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, nós estamos no estúdio hoje aqui da TV Cidade, gente, com o Dr. Ennio Perrone. O Dr. Ennio, ele tem uma larga experiência política, né? O Dr. Ennio foi vice-prefeito de Presidente Prudente, hoje ele é vereador da nossa cidade, já foi candidato em outras oportunidades. E o Dr. Ennio é um médico bastante conceituado. Mas além de todas essas qualidades, a gente conhece, tem muita gente que conhece o Dr. Ennio do meio do futebol, né, que a gente lembra muito bem, acho que é até uma recordação gostosa, uma lembrança gostosa, né, doutor? Foi presidente do Corinthians, né? Isso, 88, exatamente. Teve assim, o senhor conhece a cidade de Presidente Prudente como ninguém, em todas as áreas. E eu gostaria de saber se tudo isso, né, essa sua experiência como médico, a gente sabe que atende várias pessoas nos consultórios, na Santa Casa, em vários locais aqui em Prudente, sua experiência por todas as partes de convivência na cidade. Hoje, doutor, como é que você está lhe ajudando na Câmara Municipal? Bom, em primeiro lugar, realmente você tocou num ponto. Eu, como profissional médico, eu tenho, assim, me sinto muito realizado, porque desde 86, Presidente Prudente faz transplante de rim, que foi uma equipe que eu sou coordenador desde essa época, e isso talvez seja o máximo que uma equipe de rim tem, que é fazer transplantes renais. Eu me lembro até, desculpa te interrompê-lo, mas é assim, o senhor falando isso daí, me veio assim uma imagem muito interessante de transplantes que saíram aqui de Presidente Prudente, é uma correria, vai de veículo até um certo ponto, depois outro veículo pega e chega. Quer dizer, é uma maratona para chegar no destino, né, doutor? É uma equipe que tem que estar muito bem organizada e muito bem treinada. E isso, graças a Deus, nós estamos perto de 400 transplantes renais já feitos em Presidente Prudente. Agora, nessa nova fase da urologia, com esses aparelhos de fazer endoscopia, tirar cálculo, também nossa equipe está aí altamente capacitada lá na Santa Casa. Ao mesmo tempo, vem aquela vontade de fazer alguma coisa para a população em termos da parte política, de participar de uma Câmara de Vereadores e trazer projetos de lei que tragam benefício à nossa população. Eu sinto muito essa responsabilidade, é um noviciado, tudo é novo ali para como é que funciona uma Câmara Municipal, mas eu estou me sentindo cada vez melhor e estou conseguindo produzir alguns projetos que nós vamos conversar hoje. O doutor só começou falando aí da questão do carinho. Tem um projeto muito especial que dispõe sobre o reconhecimento das pessoas com doenças renais crônicas como pessoas com deficiência orgânica portadoras de direitos para os devidos fins de atendimento prioritário nos serviços públicos e privados, assim como também a obtenção de descontos em eventos culturais, esportivos e lazer no município de Prudente. Como é que é esse projeto? Então, esse projeto vem dessa convivência que eu tenho com esse pessoal que faz hemodiálise. São 400 e poucos pacientes em Presidente Prudente fazendo hemodiálise 3 vezes por semana. Não é fácil, né, doutor? É uma população sofrida, traz problema para os próprios pacientes e para os parentes dos pacientes. Graças a Deus, em Prudente, nós temos uma entidade que chama Carim, que cuida disso daí, é uma ONG e que cuida desses pacientes, traz cesta básica, tem condução, e em contato com eles, nós fizemos uma coisa que só existe em Manaus, que é um projeto de lei municipal que considera o renal crônico um deficiente orgânico. Teria, então, os mesmos privilégios, se é que a gente considera um privilégio, da pessoa com deficiência física. Então, poderia estacionar no lugar do deficiente, poderia não ficar na fila, no banco, no supermercado. Todos esses benefícios que um deficiente físico tem, nós trouxemos para os deficientes orgânicos, os renais crônicos. Foi de uma felicidade muito grande isso daí, e eu tenho certeza que isso preenche muito bem um pouco das dificuldades que eles têm. O doutor, até porque, assim, quando a deficiência ela é visível, a pessoa acaba notando isso já só do olhar.
mas tem muita gente que falta um rim, tem gente que tem problema muito sério e é interno, não dá para ver, né? Não dá para ver. Mas tudo isso está muito bem documentado, tem que ter o próprio Carim, vai fazer a identificação desses para que eles possam ter esses benefícios todos que o deficiente físico faz. Me senti muito feliz de ajudar um pouquinho mais esse pessoal que são os renais crônicos. Tá, esse projeto, como é que ele está? Já está aprovado, o prefeito Tupã já sancionou. Quer dizer, não é mais projeto, ele já é lei. Já está sancionado, já é lei. Então, isso é muito importante, a gente está até colocando, viu, doutor, divulgar isso para a população, porque tem muita gente que às vezes não tem conhecimento de um trabalho tão importante como esse que é feito e que vai de encontro às necessidades dessas pessoas, as pessoas não têm conhecimento, que é uma lei imprudente. É uma lei imprudente. E é a segunda cidade do Brasil que tem isso. Araçatuba já me ligou também que o vereador de lá está querendo também fazer em Araçatuba esse benefício para aqueles que fazem hemodiálise. Então isso me deixou feliz porque é um trabalho árduo, não é fácil. Nós levamos quase 3 meses para fazer esse texto da lei, consultar a constitucionalidade disso daí, a coisa assim. E eu estou muito feliz por já ter aprovado esse projeto, já está sancionado. Legal. Para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, tanto aqui em Prudente como nas cidades vizinhas também, e vem a Presidente Prudente, doutor, como é que elas podem se servirem desse benefício? Não, eles têm que entrar em contato com o Carim. O Carim é que vai fornecer a carteirinha que dá o direito. Assim como o deficiente físico, para usar a vaga, ele tem que ter uma carteira, ele tem que ter lá alguma coisa. Ele precisa ir lá, ele precisa provar tudo isso para o Carim. Isso, o Carim só vai fornecer para aqueles que realmente são renais crônicos. E o Carim é um centro hoje especializado, é uma ONG especializada de cuidar dos renais crônicos. Ah, legal, então tá certo. Doutor, além de tudo isso, assim, o senhor tem ideia de quantas pessoas que têm, assim, esse problema aqui na nossa cidade hoje, ou não? Que fazem hemodiálise e é regional, né? Porque vem gente de Epitácio, vem gente de Regente, de Tarabaica, onde tiver, são 400 pessoas, mais ou menos, que fazem a hemodiálise. Tá, esse foi o primeiro projeto importante seu? Isso, esse dentro da Câmara. Aprovado e sancionado. É o seu primeiro projeto, é lei, hoje Presidente Prudente. Que maravilha. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo já, você acompanhou essa primeira parte do programa, já viu que realmente é de interesse da nossa população, por isso que a gente traz, né, pessoas assim de altíssima competência, como é o doutor Enio, para estar explicando, gente, quanta gente muitas vezes tem aí, né, essa necessidade e não sabe como se comportar ou não tem, né, o conhecimento profundo para poder chegar a utilizar dessas leis que são implantadas na cidade. Então, se você se interessou, procure o Carim, nós vamos colocar o telefone do Carim depois aqui para que você possa realmente saber direitinho como procurar e como obter mais informações. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, gente, o assunto é muito importante, hoje trata-se de saúde. Sempre quando fala de saúde é importante que a gente lembre. Eu estive essa semana acompanhando uma palestra de um amigo meu, doutor Clarindo, e até o doutor Enio conhece bem, né? Ele falava da alimentação, a importância das cores, né, da alimentação para cada pessoa. Eu ainda vou ter o prazer de trazê-lo aqui para que ele explique isso para você direitinho, mas me faz lembrar que todas as vezes que há informações, que há, assim, uma divulgação ampla de qualquer tipo que seja, qualquer fato que seja, qualquer situação, ela com certeza traz um resultado muito grande. E o doutor Enio também com uma lei importante nas farmácias, nas UBS, hospitais de Presidente Prudente, um cartaz, o projeto ele obriga a fixação de um cartaz alertando sobre perigos da automedicação. Tem muita gente que às vezes tem uma medicação, só uma dorzinha de barriga, vai lá no medicamento, né, pega aquilo que tem lá guardadinho, toma, vai, pega outra coisinha e vai dessa forma. É muito perigoso, né, doutor? É muito perigoso e tem muitos desses medicamentos que ainda podem ser vendidos sem receita médica, porque os antibióticos hoje você não consegue comprar mais sem receita médica. Já foi uma vitória. Foi uma grande vitória para o paciente. Quando ele fala vitória é para o paciente, é para a população. Nós estamos vendo hoje muito anti-inflamatório sendo tomado assim, sem muita indicação. Que às vezes não resolve, né? E eles, hoje está provado que eles são muito intoxicantes para os rins. Então, a gente está vendo muita insuficiência renal causada pelos anti-inflamatórios. Então, esse é um cartaz que eu acho que é de suma importância na prevenção.
obrigando a que todos esses locais tenham alertando contra a automedicação. Me dá um remédio para gripe, me dá um remédio para infecção, me dá um remédio para inflamação. Quer dizer, isso não está certo, né? Isso aí é uma proteção para a sociedade. Doutor, e a gente vê isso com muita frequência, assim. No passado, as pessoas utilizavam muito aquele medicamentinho lá de casa, as nossas avós. Era uma situação totalmente diferente do que o medicamento de hoje. Isso. Né? Esses geralmente eram chás, sim, a avó fazia um chá de boldo, chá de quebra-pedra para o rim. Nenhum deles era intoxicante. Sim, mas hoje a medicação ela tem perigos realmente importantes. E esse projeto, ele... já está também? Já passou em primeira e segunda, falta o prefeito sancionar. Tá, mas vai se transformar em lei? Eu tenho certeza que sim. Tá. E o que levou o senhor também a elaborar um projeto nesse estilo aqui? O senhor andou passando isso é dos da hospitais. minha área, eu vejo lá no consultório, o paciente chega, eu fui na farmácia e comprei um remédio desse, você vai ver, falar, isso daqui podia lhe trazer problemas. Então, a minha função não é impedir o farmacêutico, nem de quem queira comprar, mas de alertar que ele pode estar fazendo uma coisa errada. Pode estar sendo intoxicado por uma medicação. É porque se de repente ele chega lá e tem um cartaz indicando a ele, ele vai mudar de ideia. Vai mudar de ideia. Essa aí é uma conscientização, né, sobre isso daí. Tá certo. Isso aí é todo tipo de medicamento, né, doutor? Qualquer tipo só deveria ser vendido como é nos países mais avançados. Você não vai para a Europa ou para os Estados Unidos e pede uma aspirina, eles não vendem. Aqui você compra. Verdade. Lá não, só com receita médica. É o que deveria ser mesmo, só com receita médica. Deveria ser. Né? Você fala aspirina não é nada? Não, mas tem gente que tem sangramento gástrico por causa da aspirina, muda a adesividade das plaquetas, então tem que ser uma coisa com receita médica. Porque geralmente uma medicação ela é contraindicada para outra situação. Para outras situações, ela tem que ter o destino certo para a doença certa. Certo. E quem ficaria sobre a responsabilidade de quem, doutor, a fixação desses cartazes? Eu acho que pelo município. O próprio município, na Secretaria de Saúde, Secretaria da Saúde, né? Por isso que agora, na sanção, já vem com todas essas determinações. Legal. E está estipulando prazo para que isso... Ou passa a valer a partir do momento segunda-feira passou em segunda discussão. Agora ótimo. Vai para o Tupan, ele tem 15 dias para sancionar. Sancionando, a partir do momento que sancionar, já volta valendo. Valendo. E aí vai ter que ter como lei. Todas as farmácias de Prudente. Isso. Esse é um outro projeto também que vem. O senhor tem conhecimento de outras cidades ou não? Esse eu não tenho. Não tenho conhecimento, então, mas é possível que tenha em outras cidades. Aqui na nossa região ele é pioneiro. Ele é pioneiro. Legal. Isso é muito bom. Por isso que é importante, quando a gente acaba escolhendo alguma pessoa para a gente dar o aval, para que essa pessoa nos represente, né? Isso é bom a gente estar acompanhando isso e nós vamos ter eleições em 2014. Então fique sempre a dica, quando você for escolher alguém, escolha alguém que tenha conhecimento, porque, gente, é muito difícil. Eu sempre digo, talvez até extrapolo nas minhas colocações, dizendo que democracia demais ultrapassa os limites. Não é essa situação, acho que nós vivemos num país democrático, é interessante, é legal, mas precisa ter conhecimento. Nós temos muitas vezes nas câmaras municipais, nas prefeituras, pessoas que não têm conhecimento, gente, é complicado, é muito difícil. Falar, mas nós tivemos um presidente que não tinha conhecimento nenhum. Uma outra história, uma situação totalmente diferente. Talvez não tinha um conhecimento tão profundo, mas sabia, exatamente, sabe muito bem, né, doutor, o que está fazendo. Sim, sem dúvida. Eu faço essa orientação, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que estão num cargo legislativo é as pessoas que vão fazer leis para nós seguirmos. Exatamente. Né? Então a responsabilidade é muito grande. E esses projetos seus que chegam aqui, chegam com muita qualidade, né? Com certeza isso é muito importante. Além desses projetos, o senhor tem feito muitas indicações que eu tenho acompanhado lá também, né, doutor? Indicar e conversar com o prefeito ou estar acompanhando a vida do prefeito da cidade também é muito importante para o vereador, né? Essas indicações, a gente tem que entender que além de fazer as leis, nós temos que atender os munícipes. Então, me encontro no munícipe e eu sou uma pessoa muito fácil de conversar, eu estou em tudo quanto é lugar, nunca deixei de conversar com ninguém, e eles têm sempre as reivindicações, que a rua dele está esburacada, que tem que fazer uma melhoria num determinado local.
Então essas indicações são todas nesses sentidos. E eu tenho feito todos aqueles que me procuram. Esses dias me procurou ali perto do Senai, na rotatória ali do Senac, desculpe. Sim. Ali na rotatória perto do shopping, o pessoal do Senac pedindo, pelo amor de Deus, para pôr um redutor de velocidade ali. Já tem aquele outro lá. Mas quem desce daquela avenida que vem da Unesp, acaba entrando com muita velocidade ali. E tem um fim de tarde, muita gente saindo do Senac. Então eles estão prevendo que vai ter um atropelamento qualquer dia lá. Que é um centro de compras, é o Senac, é uma escola, né? Então eu já fiz esse pedido, mandei para a Semave, eu estou esperando o retorno. Mas isso é direto. Quando me pedem, eu dou encaminhamento, lógico, eu faço a minha seleção, mas tudo está sendo encaminhado. Teve aquele projeto que acabou ficando polêmico e que não consegui resolver, que é de colocar um semáforo para pedestre em alguns horários do calçadão. Porque chega um horário de muito movimento lá, os carros não conseguem passar. Sem dúvida. E talvez, a gente colocando assim, em alguns horários, você tem realmente que pôr um pouquinho de organização, porque aquele carro não passa, o de trás dele não passa, ele entope a rua lá embaixo. Então essa foi a minha ideia. Mas houve uma resposta de que o calçadão foi feito para o pedestre, o carro que espere. Falei, tudo bem. Tá mas certo. É um pedido e Legal. foi uma constatação também. Quase todos os pedidos meus eu vou lá constatar para não, às vezes, fazer uma indicação sem sentido. Legal. Bem, nós vamos a mais um intervalo comercial. Na sequência a gente volta para mais um bloco aqui do nosso programa e a gente vai falar do teste de Earley. Daqui a pouquinho você vai saber o que é isso. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Estamos de volta com Minha Cidade. Bem, nós estamos discutindo hoje assunto importante com o vereador e também médico, doutor Enio Perrone, e nós já falamos de vários projetos importantes aqui, principalmente da área que o médico é especialista, mas nós temos aqui uma outra situação, doutor. Sobre a implantação do teste de Earley nas escolas municipais para a detecção da síndrome de Earley para alunos que apresentem déficit de aprendizagem comportamental e social. O que é isso, doutor? Como é que chegamos a isso daí? Isso. Tem um munícipe em Presidente Prudente que hoje é advogado. Sim. E ele teve a síndrome de Earley. E ele era considerado no ensino fundamental como um déficit de atenção. Mas é que na síndrome de Earley eles consideram uma dislexia, uma gagueira da visão. Sim. Então ele não olha e não consegue fixar, então ele não conseguia prestar atenção na aula. E era tratado como déficit de atenção e ele teve dificuldade. Hoje ele é advogado. Então ele me procurou, assim, como um exemplo vivo, né, de que isso daí poderia ser. E que tem muita criança hoje, ou algumas, que são tratadas como déficit de atenção, que o pessoal quer dar Ritalina, aquelas coisas todas, e que não seria isso, ele não presta atenção porque ele não consegue fixar a imagem dele. Isso é feito através de testes. E são testes simples, né? E que se você usar uma lente corretiva, ele volta a enxergar direito, que é o caso especificamente desse cidadão prudentino, que me procurou, eu procurei toda a bibliografia, mandei isso daí para todos os oftalmologistas da cidade, fiz contato com a UNOeste, porque isso acaba virando para um centro universitário, falei com o doutor Gigante, e lá tem também uma ortóptica, que é a doutora Fátima Passadori, que é excelente, ela já fez esse curso em Belo Horizonte para poder detectar isso daí. Então não seria para todas as crianças. A Santa Casa tem o banco de olhos e eles examinam todas as crianças, eles vão a todos os colégios. Lá eles vão selecionar aqueles que fariam o teste de Earley para ver se está dentro disso daí para a gente resolver. Quantos que nós vamos detectar só fazendo para saber, mas provavelmente alguns desses que estão sendo tratados como déficit de atenção, certamente não são, teria síndrome de Earley. O doutor, quando surge uma situação dessa assim, precisa estudar profundamente, né? Bastante. O senhor procurou por vários órgãos para poder obter mais informações e detalhes. Liguei para Belo Horizonte, onde existe lá a cópia, até copiei o projeto de lei de Belo Horizonte, falei com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ele ficou encantado, falou, puxa vida, ainda bem que alguém está tentando fazer isso que nós já fizemos aqui, ele se propôs a dar todo o apoio, de receber aqueles que quiserem fazer um curso para aprender o diagnóstico da síndrome de Earley.
Então, esse é um trabalho interessante, bonito. Você tem que estudar, você tem que ir atrás, né? E é assim que a gente está fazendo. O teste de Irlen também já passou em segunda discussão, agora vai para a sanção do prefeito. Existem algumas coisas que podem pegar, que o prefeito pode ser, que fala de que tem que mandar alguém para fazer o curso, quem vai pagar esse curso, como é que nós vamos fazer. Nós estamos tendo apoio de muita gente voluntária, que é o Banco de Óleos da Santa Casa e a própria Unoeste, que vai com certeza nos ajudar. E é saúde, né, doutor? E é saúde, e é prevenção. Né? Prevenção. E nós vamos poder salvar algumas pessoas no sentido de que eles vão poder estudar. E assim, é uma situação que só quem é especialista mesmo tem conhecimento disso. Que tem conhecimento disso. Muitas vezes na própria escola, a dificuldade ela aparece e o professor às vezes não sabe nem lidar com isso aqui. Uhum. Né? Só para você ver como dá trabalho, o pessoal reconhecer isso aí, você falou, a gente teve que estudar, teve que conversar com os oftalmologistas. Falei com o Dr. Sérgio Cordeiro, ele se manifestou a apoiar a ideia. Então, é uma coisa interessante que nos traz satisfação. Lógico. Eu tinha muita preocupação, porque eu tive uma votação expressiva, imprudente. E eu precisava justificar, estou fazendo tudo para justificar essa votação dentro daquilo que eu me propus. Eu queria trabalhar na área da saúde para trazer benefícios para a nossa população. Para mim não é surpresa, viu, doutor? Porque eu o conheço já há muito tempo, sei da sua vontade. A gente até comentava isso já e o doutor Enio não é, você não precisa mais estar mostrando para as pessoas ou se aparecendo aí para as pessoas para poder politicamente ganhar isso ou aquilo. A sua vontade, minha, a sua vontade era realmente fazer algo para a sociedade. Trabalhar. Né? É uma outra faceta da vida que eu estou agora enfrentando. Isso, a gente está vendo porque geralmente funciona assim, financeiramente, vamos colocar como vereador. É uma piada, o senhor é médico, né? Lógico. Então dá para se viver tranquilo com o seu salário de médico, quer dizer, não teria essa necessidade. Mas é isso que eu fico, assim, muito feliz em convidar aqui, conversar com o senhor e saber desses projetos importantes e compartilhar isso com a sociedade, porque a população precisa saber, entendeu? É isso. E o senhor tem muito o que fazer pela nossa... Eu estou com mais um projeto, não sei se vamos falar agora. Vamos, eu quero saber esse projeto, esse novo projeto que o senhor está colocando aí. Eu tenho certeza que é novidade para a nossa sociedade também. Porque isso vem de países do exterior. Sim. O Dr. Regis Assad, que é muito ligado ao Rotary, ele me procurou, e essa é a vantagem que eu tenho de ser aberto. E ele esteve viajando recentemente, ele esteve fora, Dr. Regis. Que é um projeto que nós vamos fazer aqui de alertar em todos os bares e hotéis e restaurantes de Prudente sobre a intoxicação fetal alcoólica. Nossa. A mulher grávida que está bebendo, ela não tem noção da intoxicação cerebral. Tem trabalhos, todos esses trabalhos já levantei, nós estamos fazendo todo um projeto de lei que nós vamos entrar, pedindo para que se estabeleça em todos os bares e restaurantes, aonde beber bebida alcoólica, alertando para isso. Na Europa, em todo lugar que você vai, é um logotipo até bonito, é uma mulher grávida, bebendo, e aquela faixa de proibido, como a gente vê isso daí. Não, esse é mais um projeto que eu acho que muito importante sobre a prevenção disso daí. Não há noção, hoje tem vários trabalhos mostrando que isso prejudica demais a cabeça do feto, o cérebro, o desenvolvimento neurológico do feto. E a gente está em fase final de montagem desse projeto de lei. E aqui também eu queria agradecer ao grupo que está na prefeitura, do prefeito Tupã, tudo aquilo que eu precisei, sempre tiveram dispostos, porque também eu só vou trazer coisas para o benefício, eu não vou trazer nada que traga algum tipo de complicação. O senhor também é um relacionamento muito bom com a muito bom, com todo mundo. Então eu estou ficando satisfeito com o que eu me propus a fazer. Eu tinha preocupação, tenho ainda, porque sempre que eu fiz na minha vida, tudo demandou muita responsabilidade, até pela própria profissão. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou produzindo lá, tá certo? Estou fazendo, assim, resumindo, nós temos as indicações, né? Votos de pesares, alguns importantes, nome de praça, nome de rua, tudo isso faz parte também da vida do vereador. E a indicação de algumas pessoas para... título de cidadão. E nós vamos ter um agora. Nós tivemos um do professor Lugo, que foi espetacular, foi isso mesmo. Que merecia, está até atrasado esse tipo de cidadão que a gente conseguiu. Foi dado em nome da 16ª legislatura. E terça-feira que vem, dia 20, o seu Manuel Dionísio, também uma figura que está em Prudente há muitos anos, trabalhando com voluntariado. Importantíssimo para a cidade. Sempre disposto a fazer esse trabalho. E o Baruque, né, que também vai ser na outra... Dia 23. Dia 23.
Tá certo, doutor Enio, eu tenho certeza, eu estou cheio de perguntas para fazer para o senhor. Eu vou convidá-lo para uma outra oportunidade, nosso programa já chegou ao final. Mas sim, é gostoso falar com quem tem conteúdo a passar. E o senhor tem esse conteúdo muito importante. Então eu agradeço a gentileza, eu sei que o senhor é médico, tem muito o que fazer, vereador, tem muito trabalho para se fazer e dedicou um tempo para vir falar conosco aqui. Então muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço esse espaço para eu poder falar, porque muitas vezes isso pode não aparecer, né? A gente não consegue fazer isso transparecer. Mas eu queria só dizer isso daí na minha responsabilidade, que eu sei que eu tenho que ter para exercer esse cargo. Muito obrigado, nós vamos embora, encerrou já o programa, já estouramos até o tempo. Um grande abraço, gente, até a próxima semana. Eu sei que Deus quer, sempre eu digo isso. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da nossa audiência.